Olá! Nessa aula, irei resolver o circuito abaixo. O objetivo é calcular as correntes que circulam pelo mesmo. Para fazer isso, primeiro eu vou calcular a resistência equivalente, da mesma forma que fiz no vídeo anterior. Bom, essa parte superior aqui é o mesmo fio, então o mesmo potencial. Já tem a letra A ali, vou usar a letra A para representar isso. Passando pelo resistor de 6 ohms, ocorre uma queda de tensão, então aqui eu vou colocar uma outra letra para representar o potencial desse ponto. A mesma coisa acontece aqui. E aqui embaixo já tem a letra B. Agora eu posso redesenhar o circuito na horizontal. Quero calcular a resistência equivalente entre A e B. Então coloco A e B nos extremos. Entre A e B tem um resistor de 6 ohms. Vou representar ele aqui embaixo. Vou suprimir a unidade, para não ficar carregado o desenho. Não tem mais nenhum entre A e B. Entre A e C, os pontos intermediários aqui, C e D. Entre A e C tem um resistor de 6 e um de 3. Então eles estão ligados em paralelo. Vou representar eles aqui em cima. Um de 3 e o outro de 6. Tem mais nenhum entre A e C. Agora entre C e D tem um resistor aqui de 4 ohms. E entre A e D tem um resistor também de 6 ohms. Vou representar ele aqui em cima. E finalmente entre D e B tem um resistor de 1 ohm. Vou representar ele aqui. E tenho que representar a minha fonte. Fonte de 24 volts que está entre A e B. Eu apenas redesenho o circuito na horizontal para ficar mais simples de visualizar. Bom, tem um paralelo de 3 com 6 entre A e C. Esse paralelo ele é 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Isso aqui é igual a 19 sobre 9, 18 sobre 9, né? Que é igual a 2 ohms. Agora eu redesenho o circuito. Não pode ter preguiça de redesenhar o circuito, pessoal. Cada circuito intermediário desse vai te auxiliar depois a calcular as correntes. Entre A e D, o resistor de 6 ohms. Entre A e C, agora tem um único resistor de 2 ohms. Entre C e D tem um resistor aqui de 4 ohms. E entre D e B tem um resistor de 1 ohm. E entre A e B tem um resistor de 6 ohms. E a nossa fonte entre A e B, fonte de 24 volts. Bom, agora temos uma série aqui entre 2 e o resistor de 4 aqui, ohms. 2 e 4 em série. E depois vão ficar em paralelo com esse resistor de 6 aqui. Então entre A e D tem uma série de 2 com 4, 6 ohms. Redesenha de novo o circuito. Agora, entre A e D tem um resistor de 6 ohms e um outro resistor de 6 ohms. São esses aqui. Entre D e B, um único resistor de 1 ohm. E entre A e B, um resistor de 6 ohms. E a fonte entre A e B, de 24 volts. Paralelo de 6 com 6 aqui entre A e D. Entre A e D, simplesmente 6 por 2, 3 ohms. Redesenha mais uma vez o circuito aqui. Agora entre A e D tem um único resistor de 3 ohms. Entre D e B tem um resistor de 1 ohm. E entre A e B aqui por baixo tem um resistor de 6 ohms. E a fonte entre A e B, de 24 volts. Agora observe que tem uma série aqui de 3 com 1. Então entre A e B na parte superior tem uma série 3 e 1, 4 ohms. Redesenha mais uma vez o circuito. Fica um paralelo de 4 com 6. O ponto D desaparece. Ficam apenas o ponto A e B. A fonte de 24 volts.
o paralelo de 4 com 6 aqui. Finalmente, a resistência equivalente entre A e B é um paralelo de 4 com 6. Isso é 24 sobre 10, que é igual a 2,4 ohms. E aí o nosso último desenho, com apenas um resistor, chamado de resistência equivalente, ou resistência total, de 2,4 ohms, e a nossa fonte de 24 volts. Agora vamos calcular as correntes. Primeiro eu vou dar nome para elas. A corrente que é vista pela fonte aqui, eu vou chamar ela simplesmente de I. A corrente que passa no resistor de 6 ohms aqui de cima, eu vou chamar ela de I3. A que passa no resistor aqui de 6 ohms, eu vou chamar ela de I1. A que passa aqui de 2, essa daqui eu vou chamar ela de 4, essa daqui de 5 e por fim essa daqui de 6. Bom, a primeira corrente que dá para calcular facilmente aqui é a corrente I, vista pela fonte. Vou usar o último circuito para calcular ela. Então I é simplesmente 24 sobre 2,4, lei de Ohm, que é igual a 10 amperes. Agora observe que a corrente I1 também é fácil de ser calculada, porque a diferença de potencial entre A e B é de 24 volts. Está em paralelo aqui, ó, com a fonte. Tem 24 volts, então é 24 sobre 6. Então I1, bem simples de calcular, 24 sobre 6, que é igual a 4 amperes. Vou começar a representar essas correntes nos circuitos intermediários e até o equivalente. Aqui só tem uma corrente para ser representada, que é a I. Aqui já entra a corrente I. A corrente I, nesse ponto, ela vai se dividir. E a gente já viu que no resistor de 6 ohms é a corrente I1 que passa, que é entre A e B. E o restante aqui passa no resistor de 4 ohms. Esse restante é a corrente, são as correntes I2, I3 e I4. Vou calcular agora a corrente I2. Para me calcular a corrente I2, basta saber a diferença de potencial entre A e C. Para me obter isso, eu venho no circuito aqui intermediário, que me dá essa informação. Repare que é mais fácil eu encontrar primeiro a corrente que passa entre A e D, porque nesse circuito aqui intermediário fica fácil de encontrar qual é a corrente, qual é a diferença de potencial entre A e D. Bom, aqui tem a corrente I, aqui tem I1, e aqui tem um restante. Se eu tenho 10 amperes aqui, se 4 amperes passaram aqui, só podem estar passando aqui 6 amperes. Então a diferença de potencial entre A e D é de 6 vezes 3, que é 18 volts. Então VAD é igual a 6 vezes 3, que é igual a 18 volts. Assim eu calculo aquela corrente lá. A corrente que passa entre A e D é a corrente I3. Então I3 é VAD, que é 18, sobre 6, o resistor que está lá, que é 3 amperes. Agora eu já posso vir para esse circuito aqui e colocar essas correntes. Aqui eu tenho a corrente I, aqui eu tenho a corrente I1, que é igual a 4 amperes. Entre A e D aqui, passa uma corrente aqui, que é a I3, que vale 3 amperes. Consequentemente, tem mais 3 amperes passando aqui, já que tem 4 passando aqui embaixo, 3 aqui, para completar 10, faltam 3 aqui. Bom, venho para o circuito intermediário agora aqui, e nele eu calculo a diferença de potencial entre A e C, para determinar a corrente I2, se eu não estou enganado. Isso.
e 2. E 2 e 4. Preciso saber quem é VAC. Desse circuito aqui, ó, eu calculo essa corrente. Porque eu sei que aqui é a corrente I, que vale 10 amperes. Aqui é a corrente I1, que é igual a 4 amperes. Aqui passam 3 amperes. E aqui também passam 3 amperes. Então a VAC, ó, é 3 vezes 2, 6 volts. Então VAC é 3 vezes 2, que é igual a 6 volts. Então a corrente I2, ela é VAC, dividido pela resistência de 6 ohms. E 4 vai ser dividido pela resistência de 3 ohms. Com VAC eu encontro duas correntes. Então eu tenho aqui 6 por 6, que é 1 ampere. E a corrente I4 também é VAC, só que dividido pela resistência de 3 ohms. Então eu tenho que I4 é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2 amperes. Poderia ter usado o fato que I2 mais I4 é igual a 3 amperes. Se I2 é igual a 1, está faltando 2 amperes. I4 é igual a 2. Bom, já sabemos I total, I1, I2, I3 e I4. Bom, por inspeção aqui, I5 é simplesmente I4 mais I2, que é igual a 3 amperes. É só olhar nos circuitos intermediários que você tem as respostas sem fazer cálculo algum. Então I5 é igual a I4 mais I2. Ou pode calcular a diferença de potencial entre C e D, usando esse circuito aqui. Que será o quê? 3 vezes 4. VCD igual a 12 volts. Pode ser feito o cálculo. VCD igual a 3 vezes 4, que é igual a 12 volts. Consequentemente, I5 é igual a VCD dividido pela resistência que está naquele trecho, que é a resistência de 4 ohms. Então, VCD 12, a resistência de 4 ohms, 12 sobre 4, 3 amperes. Não poderia ser diferente. E por fim, a corrente que passa pelo resistor de 1 ohm. Para isso, basta saber a diferença de potencial entre D e B. Bom, VDB pode ser obtido através desse circuito aqui. Porque eu sei a corrente que passa aqui é 6 amperes, 6 vezes a resistência que está aqui, entre D e B, 6 vezes 1, 6, 6 volts. VDB igual a 6. Então, VDB, 6 vezes 1, 6 volts. Consequentemente, a corrente I6 é igual a 6 sobre 1, que é igual a 6 amperes. Você poderia também ter feito por inspeção. Se I4 mais I2 é igual a 3 amperes, I3 também é igual a 3 amperes, essas correntes vão se encontrar aqui no ponto D. 3 amperes mais 3 amperes, 6 amperes. Mas eu estou fazendo usando a lei de Ohm em cada trecho. E também, em alguns casos, você pode precisar de encontrar as diferenças de potencial sobre um resistor, e não só as correntes. Então assim está resolvido o circuito. Todas as correntes foram calculadas. Até a próxima.